Salve, rapaziada, sejam bem-vindos a mais um giro de notícias do nosso Vascão. E o vídeo de hoje tá repleto de assunto importante, de polêmica para a gente abordar. Vamos falar um pouco sobre o próximo jogo contra o Fortaleza nesse sábado, fora de casa, com mudanças confirmadas aí no time titular, feitas pelo treinador Maurício Barbieri, que segue muito pressionado. Vamos também trazer novidades sobre uma coletiva de imprensa marcada para essa quinta-feira, que a gente deve ter aí mais informações sobre as situações de dívida, de contratação, o mercado da bola e principalmente sobre o adiantamento dos 120 milhões de reais que podem chegar, né, em vez de setembro, nos cofres do Vasco, agora já nesse próximo mês de julho. Então já convido todos vocês a acompanharem, assistirem o nosso vídeo aqui até o final, que a gente vai abordar tudo isso e muito mais. Peço também a sua ajuda e a sua colaboração, deixando aquele like, deixando aquele joinha, né, aquela curtida que é super importante para o crescimento, para a divulgação do nosso trabalho. E quero convidar você que é vascaíno, que está chegando aqui pela primeira vez, para você se inscrever aqui no nosso canal. Só você correr lá embaixo do vídeo, clicar naquele botão vermelho escrito inscreva-se e não esquecer também de ativar o sino das notificações, que é um outro botão bem pequenininho que também fica lá embaixo, para você sempre receber aqui, ó, no seu celular, um aviso, uma notificação, assim que os nossos 3 vídeos diários vão ao ar aqui, um às 5 da manhã, um às 4 da tarde e a nossa live, o nosso ao vivo, às 8h30 da noite, beleza? Então bora começar o vídeo falando aí justamente sobre o próximo desafio do Vasco, né? O Vasco, nesse momento no Campeonato Brasileiro, entrou na zona de rebaixamento, né? No Z4, como a galera gosta de falar, depois da vitória do Cuiabá sobre o Cruzeiro. O Vasco muito pressionado, vindo aí de 2 derrotas consecutivas, com péssimas apresentações, né? Jogando um futebol extremamente diferente do que foi prometido ao torcedor no começo da temporada, pelo Paulo Brax, pelo Barbieri, pelo Abel Braga, né? O que o torcedor imaginava era ver um time ofensivo, para frente, né? O Vasco contratou o vice-artilheiro do Campeonato Brasileiro do ano passado, contratou boas peças, como o zagueiro Léo, nossos laterais, o Puma, o próprio Lucas Piton, trouxe o Jair do Atlético Mineiro, e o que a gente vê dentro de campo é um time reativo, um time medroso, um time covarde, um time que não vai para cima dos adversários, né? Só gosta de jogar de forma reativa. Então, para essa partida de sábado, o Vasco não irá contar com o Pedro Raul, tá suspenso, né? Vai desfalcar aí a nossa equipe, e o Vasco também deve ter mudanças no sistema defensivo, provavelmente no sistema de meio de campo e, como eu falei, lá na frente também no ataque. Então o Barbieri está estudando possibilidades. No último treinamento ele levou a campo o seguinte time: Léo Jardim no gol, nas laterais Lucas Piton, e testou o Paulo Henrique, inclusive na vaga do Puma Rodrigues, né? O Puma que teve uma queda de rendimento. Dupla de zaga, ele tirou o Robson Bambu para a entrada do Capasso ao lado do Léo. Meio de campo ele mudou mais uma vez, tirando o Galaz, entrando com o Rodrigo, Cauã Barros e o Jair, e lá na frente Gabriel Peck, Eric Marcos e Alex Teixeira, e também testou o Figueiredo ali na vaga do Pedro Raul como centroavante. É esperar, aguardar e, como eu falei, torcer por uma boa vitória, por um bom resultado do Vasco aí na partida desse sábado, para que a gente possa, né, fugir da zona do rebaixamento, para a gente possa fugir do Z4, né, e obviamente respirar um pouco mais aliviado para o jogo seguinte, que é o Clássico dos Milhões contra o Flamengo, clássico esse que acontecerá no Maracanã. E lembrar vocês, mais uma vez, que quiserem apostar, que quiserem fazer a sua fezinha lá no Vascão, a Betano tá pagando praticamente R$7 para cada R$1 que você apostar na vitória do Vasco e R$4 no empate. Então, obviamente que eles estão tratando o Vasco como o azarão desse jogo, né, contra o Fortaleza nesse sábado. E você que fizer o seu depósito e utilizar o código promocional Mário Coelho, que tá lá embaixo no primeiro comentário fixado, vai tirar aí vai ganhar, né, 100% de bônus no seu primeiro depósito, beleza? Passando aqui agora para os próximos assuntos, que são os seguintes, né? Primeiro, comentar mais uma vez sobre o protesto de ontem da torcida do Vasco, né? As organizadas, torcedores foram lá ao CT Moacir Barbosa cobrar o Barbieri, Abel Braga e os jogadores, e foram também na sede administrativa da empresa 777 Partners, que fica lá na Barra da Tijuca, mostrando ali toda a indignação, com toda a coerência do mundo. Não teve quebra-quebra,
quebra, não teve agressão, não teve ali cantos, né, xingando ninguém. Foi um protesto de indignação, mostrando que o torcedor não está satisfeito. Bato palmas aqui para todo mundo que esteve presente, né, mostrando ali que o vascaíno não está feliz, não está contente com a atual situação do clube, né, e já tratando sobre esse assunto, na próxima quinta-feira agora teremos uma coletiva de imprensa, né, já marcada, que provavelmente teremos as presenças do Paulo Brax e do Luiz Melo, né? Nessa coletiva, a gente espera ouvir aí notícias positivas em relação a alguns assuntos referentes ao futebol, no que está acontecendo no Vasco no momento, como que eles estão tratando essa crise que está instaurada no clube no momento. Espero também que eles possam trazer aí explicações sobre as dívidas de parcelas de compra de jogador, sobre as dívidas ali referentes ao Andrei Santos, né? Que o Vasco deve a ele. Inclusive o Andrei já colocou o Vasco na justiça e não deve voltar a vestir a camisa vascaína nessa temporada. Enfim, e também espero que eles se posicionem sobre a situação de mercado da bola, né? E justamente nesse assunto que a gente vai entrar aqui agora, porque parece que teremos uma reunião muito importante ainda essa semana, né? Antes dessa coletiva de imprensa aí que será feita na quinta-feira entre o Paulo Brax, o Luiz Melo e representantes da 777, como por exemplo o manda-chuva, né, que toca todo o grupo do futebol da empresa americana 777, que é o Don Dransfield. Nessa reunião será definido ali se irão ou não liberar a antecipação dos 120 milhões de reais que só deveria entrar no Vasco no mês de setembro, né, que essa grana possa entrar agora, para que o Vasco possa fazer contratações de peso, jogadores renome, jogadores que possam fazer a diferença nesse Campeonato Brasileiro, que obviamente está claro, evidente que o Vasco precisa dessas contratações, né? Nesse momento entende-se dentro do clube, né, o entendimento entre Barbieri, Paulo Brax, Abel e Luiz Melo é que o Vasco precisa de pelo menos 5 jogadores de impacto, 5 jogadores que chegariam para ser titulares aí do elenco vascaíno. Seriam eles um zagueiro, o nome do Lianco, né, tratado ali como um jogador que cairia muito bem, um jogador lá do Southampton da Inglaterra, que quer voltar ao futebol brasileiro. O Vasco já negociou no começo do ano, acabou não evoluindo, mas parece que o Vasco volta, né, a tentar aí uma carga positiva nessa contratação do Lianco. O Vasco busca também um primeiro volante, né, o nome do Bruno Henrique é tratado hoje como uma prioridade dentro do clube, um jogador de 33 anos, um jogador com uma ótima passagem pelo Palmeiras e pelo Corinthians, que está em término de contrato lá no mundo árabe. O Vasco busca, obviamente, o camisa 10, o cérebro, o meio armador, esse jogador ainda sendo tratado com muito sigilo. Muitos falam do James Rodrigues, outros falam do Lanzini, né? Outros chegaram a falar do Matias Rojas, do Claudinho, mas até agora não tivemos confirmação de quem seria o atleta que o Vasco estaria buscando, caso essa antecipação, né, caso essa grana possa vir a entrar nos nossos cofres. E 2 atacantes. Um atacante de lado de campo, como a gente já sabe, o Serginho está encaminhado, mas parece que o Serginho não seria esse jogador para ser titular, né? O Serginho chegaria para compor elenco. E também um centroavante, Pedro Raul caindo, né, de nível, o Pedro Raul não entregando o que a gente esperava dele. E o entendimento hoje dentro do clube é que o Vasco deve buscar mais um camisa 9, mais um atacante para poder buscar essa vaga que hoje é preenchida pelo Pedro Raul. E aí eu quero saber de você, vascaíno, concorda com essa antecipação? Acha que a 777 deve liberar esses 120 milhões para que o Vasco vá ao mercado, contrate jogadores e garanta que a gente não vai ser rebaixado para a Série B? Ou você acha que o atual elenco tá bom? Eu, sinceramente, acho que tem que contratar e tem que contratar urgentemente. Não dá pra gente ir com o atual elenco, né? Segundo o Brax, estaria ali 90%, 100% pronto, e para mim esse elenco não chega nem a 50% pronto, pelo menos na minha opinião. Mas quero saber de você, vascaíno, aqui embaixo nos comentários o que você pensa sobre tudo isso. E antes da gente terminar o vídeo, queria lembrar mais uma vez a você a se inscrever aqui no canal, lá embaixo naquele botão vermelho, deixar aquele joinha, deixar aquele like, que é super, hiper importante para ajudar o nosso canal a continuar crescendo, e convidar todo mundo que quiser participar do meu grupo de WhatsApp, participar dos sorteios das camisas oficiais do Vasco, a virarem membros do canal. Só fazer um pix para esse número que está aqui na tela agora de R$20, mandar um comprovante para a gente também nesse número pelo WhatsApp, e automaticamente você já será um membro e já participará com a gente do grupo do Zap e também do sorteio das camisas. Beleza, rapaziada? Então é isso. Lembrar, galera, que hoje à tarde a gente volta às 4 horas,
trazendo aí mais conteúdo aí exclusivo para vocês. E às 8h30 da noite estaremos ao vivo. Eu, o Edu, o Lineker, teremos convidados especiais, como sempre. Então não esqueça de ativar o sino das notificações. E caso você não receba um aviso, uma notificação, vem aqui no YouTube que os vídeos estarão sempre aqui. 5 da manhã o primeiro vídeo, então acordou, já corre aqui para assistir a primeira edição. 4 da tarde, saindo do trabalho, saindo da escola, já volta aqui para assistir a segunda edição. E às 8h30 da noite, fechar a noite, né, com a nossa live, com a nossa resenha que a gente sempre faz para vocês. Beleza? Grande abraço de vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco. Valeu!